Olá, seja muito bem-vinda ao canal onde você aprende a ser bem-sucedida no amor, na vida e no trabalho. Se você está cansada de adiar os seus sonhos e as suas metas, esse vídeo é para você. Então, vamos descobrir como curar a procrastinação de uma vez por todas. Fica comigo até o final do vídeo e não procrastina mais a sua vitória. Bom, então vamos lá. O que é a procrastinação e por que ela acontece? Vamos entender primeiramente isso. A procrastinação é um comportamento que todo mundo já enfrentou em algum momento ou está enfrentando exatamente agora. Mas ela não é apenas sobre adiar ou não fazer. Então, muitas das vezes, a procrastinação está ligada diretamente ao medo do erro, ao medo da imperfeição ou até mesmo ao medo do sucesso. Então, o medo de falhar, muitas das vezes a gente adia algo, né? A gente vai postergando alguma coisa porque nós temos medo de não ser boa o suficiente, de não dar conta, de falhar, de ser julgada. Então, por exemplo, deixar de tentar escrever aquele livro ou de começar a empreender ou de tirar um projeto do papel. Então, nós temos medo do fracasso. E também nós temos medo do sucesso. Pode até te parecer estranho, mas muitas pessoas procrastinam porque elas têm medo de lidar com a consequência do sucesso. Isso tudo, muitas das vezes, vindo de crenças de escassez, coisas que a gente ouviu ao longo da nossa infância, que vai trabalhar demais, que vai perder, que o rico não herda o reino dos céus, e várias coisas que a gente já ouviu e interpretou mal. O quanto que esse sucesso vai te gerar de responsabilidade. Então, muitas das vezes, a procrastinação, ela vai se tornando um mecanismo de defesa, que também acontece por falta de clareza. Então, quando você não tem clareza do que realmente você quer, aonde você de fato quer chegar, qual é o alvo muito bem definido, fica claro, muito mais fácil de ir deixando para amanhã empurrando com a barriga. Então, a procrastinação é uma maneira de você adiar a sua tomada de decisão, porque você vai deixando para depois, jogando para frente e aquilo tudo não se resolve. Então, se você não tem clareza de onde você quer estar, onde você quer chegar e o que você precisa fazer para que isso aconteça, você vai procrastinar. Você vai só jogando para frente para que você não busque se esforçar para isso. Então, o nosso cérebro, ele é especialista em poupar energia. Então, tudo que nos gera esforço vai ter uma luta, uma dificuldade para que seja colocado em ação. Se você não tem clareza dos seus sonhos, das suas metas, onde você quer chegar, é claro que o seu cérebro vai entender isso como algo não prioritário e não vai fazer com que você gaste energia nisso. Então, ter clareza do seu destino, do seu alvo, do seu objetivo é extremamente necessário para que você elimine a procrastinação. Então vamos lá, como curar de vez, de forma rápida, a procrastinação? Agora a gente vai para a parte prática. Então, se você quer curar a procrastinação de forma rápida, sem rodeios, você precisa dessas 5 estratégias aqui. A primeira delas é quebrar as tarefas grandes em pequenas ações. Então, quando a gente olha para algo que é muito grandioso, a gente fala, nossa, não vou dar conta disso. Mas se a gente fatiar em pequenas atitudes para a gente ir fazendo dia a dia, momento a momento, fica muito mais fácil da gente dar conta daquilo. Então, uma das maiores causas da procrastinação é o tamanho do desafio, o tamanho da tarefa. E se você se depara com algo gigante, como por exemplo, eu preciso limpar toda a minha casa. Eu preciso começar a empreender, tem muita coisa para fazer. Eu preciso reconstruir meu Instagram. Eu preciso escrever um livro. Eu preciso, enfim, inúmeras tarefas. Você facilmente vai se sentir sobrecarregada. Mas, se você dividir isso tudo em pequenas ações, fica muito mais fácil de você começar. Então, por exemplo, ao invés de você limpar a casa inteira, começa, bom, eu só preciso limpar a cozinha. Fica muito mais fácil. Bom, eu só preciso arrumar o meu quarto.
Fica muito mais fácil. Então, quanto menos pressão, mais ação. Divida a grande tarefa em pequenas atitudes e vá começando aos poucos e vá vendo os micro resultados. Isso tudo vai te impulsionando a continuar. Então, não coloca uma grande tarefa. Ah, eu preciso perder 20 quilos. Não, isso tudo é muita coisa. Fala, esse mês eu preciso eliminar 3 quilos. Mês que vem, mais 3 quilos. Então, a tarefa ela fica muito mais atingível se você divide em pequenas ações. E essa é a primeira estratégia. A segunda delas é começar a utilizar a técnica dos 5 minutos. O que é isso? É uma técnica poderosa contra a procrastinação. Então, se você sentir que você está adiando algo ou jogando para frente, comprometa-se a fazer apenas 5 minutos. Somente 5 minutos. Então, você vai ver que depois desse pequeno tempo, você vai querer continuar. E se você não quiser ou não puder, beleza, você cumpriu a sua microtarefa de 5 minutos. O mais importante é você ter começado e ter se comprometido e concluído a sua tarefa. Então, ao invés de falar assim, nossa, eu tenho meia hora para ler, eu me comprometi a ler 30 minutos no dia. Começa 5. A chance de depois desses 5 você emendar e concluir os 30 é muito maior do que quando você não começou. Então, utilize essa técnica a seu favor. Isso tudo para você estudar, para você fazer exercício, para você começar uma rotina de oração. Com 5 minutos iniciais vencidos, é muito mais fácil de você continuar nessa tarefa. Isso é neurociência pura. Então, começa 5 minutos, se comprometa. Depois, você vai ver que vai ficar muito mais fácil. E a terceira atitude para te ajudar a não procrastinar é você mudar o seu ambiente para melhorar o foco. Então, o nosso ambiente tem um impacto direto sobre a nossa produtividade. Se você está em um ambiente sujo, bagunçado, cheio de distrações, fica muito mais difícil você se concentrar. Então, organiza o seu ambiente, o seu quarto, o seu escritório, a sua mesa, a sua bancada, a sua cozinha, enfim. Vai colocando os itens essenciais à sua vista e vai se livrando de tudo aquilo que pode te distrair. Então, o que você pode fazer para ajudar a melhorar o foco? Coloca uma música de concentração. Vai aqui no YouTube, coloca música de concentração, música de foco, música para estudo. Então, geralmente são músicas com ondas neurais ali, ou uma música clássica, enfim, uma música que te relaxa e que incentiva a sua concentração. Coloca o celular no modo não perturbe, ou de preferência longe, até que você consiga concluir a sua tarefa. Você pode utilizar um cronômetro. Então, por exemplo, eu vou fazer 30 minutos de leitura sem interrupção. Coloca um cronômetro 30 minutos. Hora que você concluir, você fecha o livro e volta no dia seguinte. Você pode, por exemplo, utilizar o método Pomodoro. Só colocar no Google, aqui no YouTube, método Pomodoro, super fácil de aplicar. Então, tem inúmeras ferramentas que vão te ajudando a criar um espaço mental que favorece a sua ação e diminui a procrastinação. Então, se você quer estudar, se você quer começar a leitura, mas é uma mesa toda bagunçada, você não tem um ambiente para isso, isso vai dificultando o seu processo. Então, seja sua aliada. Muda o ambiente para melhorar o foco. A quarta estratégia é você começar a se recompensar pelas suas pequenas vitórias. Então, a procrastinação, muitas das vezes, é uma forma de não nos darmos valor, de não nos reconhecermos. Então, quando você começa a alcançar pequenos marcos, pequenos objetivos, você ir se recompensando nesse processo cria um ciclo de motivação e positividade dentro de você. Então, por exemplo, ok, terminei essa tarefa. Agora eu vou dar uma pausa e assistir algo que eu gosto. Então, por exemplo, você pode falar, eu vou estudar por 45 minutos. Depois desses 45 minutos cumpridos, você fica 15 fazendo algo que você gosta, vendo um Reels, vendo o YouTube, jogando joguinho, enfim, fazendo algo para você se recompensar dessa pequena vitória. Então, todas as vezes que nós queremos incentivar ou instalar um hábito, nós temos que ter uma recompensa clara para isso.
Então, muitas vezes a gente procrastina porque a gente não entende o benefício disso. E se você vai se recompensando por essas vitórias, fica muito mais fácil de você instalar um novo hábito e de procrastinar menos. Então, se recompensa pelas suas pequenas vitórias. Por exemplo, durante a semana toda eu vou me manter firme na dieta e no domingo eu vou fazer uma refeição livre daquilo que eu mais gosto. Então você vai estar recompensando o seu esforço. Então, sem recompensa é muito difícil a gente continuar. Recompensa suas pequenas vitórias. E por fim, e não menos importante, a quinta estratégia é você alinhar as suas tarefas aos seus valores e aos seus objetivos. Então, o que você está adiando? Por que você está adiando? Por que você está procrastinando? Muitas das vezes nós procrastinamos algumas tarefas porque essas tarefas não fazem sentido ou não estão alinhadas com quem nós somos, com o que nós queremos, o que nós queremos e o que realmente importa. Então, se algo não bater com você, reveja, repense se de fato faz sentido. Então, se faz essa pergunta: essa tarefa aqui me leva mais perto ou mais longe do meu objetivo? Essa minha atitude me aproxima ou me afasta do meu objetivo? Esse meu comportamento me aproxima ou me afasta do meu marido? Esse meu pensamento, esse meu sentimento, essa minha ação me aproxima ou me afasta do alvo que eu me comprometi, a minha meta? Então, você alinhar as suas tarefas aos seus objetivos e aos seus valores é uma forma de você incentivar esse comportamento, adotar esse hábito e afastar para longe a sua procrastinação. Muitas das vezes, a gente geralmente procrastina aquilo que é chato, aquilo que a gente não vê muito sentido, aquilo que a gente não dá muito valor. Mas a gente não procrastina aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente entende o motivo, aquilo que tem sentido para nós. Então, um grande desafio é você encontrar sentido, prazer, até nas coisas desconfortáveis, até nas coisas difíceis. E é por isso que é importante o passo anterior, de você dar recompensas aos objetivos concluídos. Assim fica muito mais fácil de você manter essas boas atitudes e afastar de vez a procrastinação. E para a gente finalizar o vídeo de hoje, como evitar cair na procrastinação novamente, Larissa? Bom, prevenir a procrastinação é tão importante quanto superá-la. E aqui vão 3 hábitos rapidinhos para que você possa colocar em prática e evitar procrastinar novamente. O primeiro deles é tenha um planejamento diário. Então vai lá, faz numa agenda, na notas do celular, em algum aplicativo de planejamento para te ajudar, auxiliar nesse processo. E você define essas atitudes que você vai ter no seu dia, suas tarefas, por uma ordem de prioridade. Começa pelo mais difícil. Muitas vezes nós procrastinamos porque a gente deixa o mais difícil por último. E aí você fica ansiosa, você toma mais café, você come mais açúcar, quem fuma tem uma vontade de fumar com mais frequência. Por quê? Porque você quer fugir daquele desconforto de fazer aquela atitude difícil que você sabe que você tem que fazer. Então, ordena as coisas, tenha um planejamento, faz uma listinha de tarefas e começa pelo mais difícil. Porque você sabe que você tem que fazer essa tarefa. Só que se você inicia pelo mais difícil, é muito mais fácil de você não procrastinar. Por quê? Porque a tarefa mais difícil já foi eliminada. Então você não vai ficar com aquela sombra, com aquele eco da tarefa mais difícil a ser executada. Então começa pelo mais difícil. É sempre muito mais fácil de você evitar a procrastinação. Segunda coisa é comemorar o seu progresso, as suas vitórias, mesmo que pequena. Então, a procrastinação, ela acontece quando a gente não vê resultado no que a gente está fazendo, quando a gente não vê progresso, quando a gente não vê evolução. Sempre comemore as suas vitórias. E vá criando um ambiente de apoio. Tenha alguém com que você possa contar,
Faça um compromisso público. Então, muitas das vezes, a terapia ela funciona justamente aqui, em criar um ambiente de apoio, né? Ter uma pessoa que te acompanha, que te incentiva, que te direciona. Isso é muito importante. E ter um compromisso público, então muitas das vezes tem pessoas que usam as redes sociais para isso. Elas compartilham a jornada de perda de peso, elas compartilham a jornada da prosperidade, elas compartilham o processo evolutivo numa forma de compromisso público. Assim você se sente muito mais preparada, muito mais motivada a continuar no processo. Por quê? Tem pessoas compartilhando isso com você. Fica muito mais fácil de seguir. Então, cria esse ambiente de apoio, faça esse compromisso público que certamente vai te ajudar a procrastinar muito menos. Então, para a gente concluir esse vídeo, curar a procrastinação é um processo. E cada pequena mudança vai gerar um impacto gigantesco na sua vida. Se lembre, não é sobre ser perfeita, é sobre ser constante. Vou ficando por aqui, um grande beijo, até o nosso próximo vídeo. Se inscreve no canal, curte esse vídeo e a gente se vê. Até mais, um beijo e tchau!